Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma outra vez. Fiquem à vontade para compartilhar, divulgar o canal também, se assim o desejar. Dê seu like ou seu dislike, se assim também o desejar. E vamos ao texto. Hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé poderosa que Jesus ensinou que aqueles que confiassem nas suas palavras poderiam, com esta fé, fazer. A fé remove montanhas. Quando chegaram à multidão, procurou a Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é epilético e vai mal, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Eu o trouxe a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus ameaçou o demônio. Veja, Jesus ameaçou o demônio, o qual saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então se chegaram os seus discípulos, ou os discípulos, a Jesus em particular, e perguntaram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expele senão à força de oração e de jejum. Veja que essa passagem aqui, esse restante da passagem, está entre chaves, né? Dizem, né, muitos que essa passagem ela não está nos textos originais. Por isso que coloca, essa versão aqui colocou entre chaves. A passagem bíblica acima, pelo menos nessa versão, diz claramente que aquele menino era um epilético, um doente. As constantes quedas, ora na água, ora no fogo, eram, né? Eram consequência de sua doença. Todos nós sabemos que, quando alguém está em convulsão epiléptica, ela não tem controle sobre seu corpo. Quando alguém está sob ataque epilético, não há quem não diga que não pareça uma possessão daquelas que vemos em filmes e em terreiros de macumba. Os olhos virados, a boca cheia de salivação e os constantes e desordenados movimentos do corpo de quem sofre essa doença ou sofre dessa doença induzem muitos a pensar que estão diante de um caso de possessão demoníaca. E de fato, no passado, muitos, devido à ignorância, à falta do saber de ciência, pensaram que esses doentes de epilepsia eram pessoas sob possessão. E o texto de Mateus nos mostra claramente um desses casos. A ignorância dos judeus, inclusive do Messias cristão, em achar que aquele menino estava possesso, quando na verdade era apenas uma criança doente.
são demonstradas aqui. Nessa passagem, podemos notar o quanto Jesus era um ignorante, não só quanto à doença do menino. O termo ignorante que eu estou usando aqui é em todos os sentidos, certo? A ignorância em não saber das coisas, certo? E a ignorância no tratar com as pessoas. É nítido no texto o quanto esse Messias era um cavalo ignorante. E deveria ser, né? Em pleno século I, eram poucas as pessoas, sobretudo da classe que Jesus pertencia, né? Supostamente pertencia, né? Que era a classe da ralé social. Né? Jesus não era de classe social elevada. Embora a mentira diga que ele era descendente de rei, mas ele era um pobretão, né? É tanto que quem o abraçou foram outros pobretões, pescadores, ladrões, prostitutas. Foram essas pessoas que abraçaram a causa de Jesus, segundo os evangelhos, certo? Embora apareça ali um outro, né, diz que foi que tinha discípulo importante como Nicodemos, um tal de Zé de Arimateia. Isso tudo é balela, tudo invenção, né? É, Então, nessa passagem podemos notar o quanto Jesus era um ignorante, não só quanto à doença do menino, mas também em termos de tratar as pessoas, sobretudo seus discípulos. Os discípulos não conseguem expulsar o aparente demônio do menino, assim o pai desesperado recorre a Jesus, que o consegue expulsar. Mas antes, o ignorante e o grosseiro do Jesus chama os seus discípulos de perversos, incrédulos e sem fé. Vejam, e se questiona por quanto tempo ele terá que suportá-los e estar com eles. Veja que mestre amoroso era esse Jesus. Que mestre maravilhoso esse, não acha? Que paciência ele tinha. Quando questionado pelos discípulos do motivo de eles não terem conseguido a hipotética exorcização do menino, né? Simplesmente diz que foi por causa da pouca fé deles. E diz que se eles a tiverem ainda, ou seja, tiverem a fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, é uma pequena semente, né? Nada, nada lhe será impossível fazer. Até mesmo pela fé, lhe será possível remover uma montanha. É óbvio que essa declaração de Jesus é uma mentira absurda. Só essa declaração, se cristãos realmente pensassem, saberiam que a Bíblia só tem conversa para boi dormir. Só essa declaração que Jesus falou, que por meio da fé eles seriam de, capazes de remover montanhas, qualquer pessoa sensata já diria que esse livro é só balela, só conversa furada, é história para boi dormir. Se a fé pudesse realmente fazer coisas tão poderosas, tão impressionantes como essa, então por que os hebreus eram tão miseráveis e sofridos? Me explica aí. E a fé que Jesus falou, que por mínimo que fosse, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, ela seria a pessoa que a tivesse seria capaz de fazer coisas impressionantes e impossíveis. Então, explique-nos como é que esses hebreus
eram tão miseráveis e sofridos. Em seus contos só passam como sendo escravos, perambulando em desertos, perambulando em terras que não lhe pertencem. Onde está? Cadê a fé? Será que Abraão, o pai da fé, a fé de Abraão, que tamanho era qual era o tamanho da fé de Abraão? Era do tamanho de um grão de mostarda ou era menor que o tamanho do grão dessa mostarda, Jesus? Porque esse pai da fé, com a fé que ele tinha, não fez nada, não conseguiu nada. Nem um palmo de terra ele conseguiu. Embora haja quem diga uns e outros por aí que Abraão saiu comprando terra dos cananeus. Mentira pura, né? Porque nem terra ele teve para enterrar a própria esposa. Teve de ir se rastejar, pedir para que os donos das terras onde ele ficava perambulando lhe vendessem um pedaço de terra para enterrar a mulher. Esse pedacinho de terra que serviu de cova para a mulher, mais tarde enterrar ele, a esposa, depois ele e depois os filhos, como Isaac e os netos, né? Jacó. Foi essas terras que eles conseguiram. E que tem um pseudo arqueólogo que diz que Abraão saiu comprando terras. Que mentira! Se a fé é tão poderosa assim, por que os padres evangélicos e mesmo o Papa, que convenhamos, são pessoas de fé? É impossível você dizer que essas pessoas, o Papa, né, o líder máximo da Igreja Católica, não tenha fé. Pastores renomados como R.R. Soares, Edir Macedo, o Valdemiro Santiago e tantos outros, vocês vão dizer que ele não tem fé? Então me diga, o que é que eles conseguem com essa fé que eles têm? Quais foram as coisas impossíveis que eles fizeram com essa fé? Será que a fé deles é menor que o grão de mostarda, que Jesus disse que se tivesse pelo menos o tamanho da mostarda, os seus discípulos seriam capazes de fazer coisas impossíveis? Todos eles são pessoas de fé, não conseguem fazer nada. Nenhum deles cura ninguém pela sua fé. Nenhum deles, pela sua fé, conseguiu evitar as guerras mundiais por que passamos. Nenhum deles que oram todos os dias e jejuam por horas conseguem salvar alguém de câncer. E agora vemos que a fé também não consegue curar ninguém de Covid-19. E essas coisas são simples quando comparadas ao que Jesus disse que a fé, ainda que mínima, poderia ser capaz de fazer. A fé cristã, católico, testemunho de Jeová, adventista, assembleísta, o que seja, demais, podem livrar todos vocês do diabo. A fé cristã, testemunha de Jeová, batista, assembleísta, pode levá-los ainda hoje vocês para o tão almejado paraíso. A fé cristã pode fazer com que seu Jesus volte ainda hoje para buscar vocês. A fé cristã pode me fazer um de vocês agora, hoje. Basta vocês usarem a sua fé. A fé cristã pode suplantar até mesmo o livre-arbítrio, que serve de desculpas para seu Deus, inerte e não operante, não proteger uma criança com câncer quando lhe suplica a cura. Que a desculpa é dizer que não, Deus não pode agir porque cada um tem livre-arbítrio. Então, mas a fé cristã, ela faz coisas impossíveis. Se você tiver a fé, como Jesus disse, fará com que seu Deus haja, porque a fé faz coisas impossíveis. Então, pela fé, você vai até fazer com que seu Deus desconsidere o livre-arbítrio das pessoas
passe a agir em favor das pessoas. Uma criança prestes a ser estuprada que, aos gritos e choros, olha para o céu em desespero. A fé cristã é a solução de todos os males do mundo. O poder cristãos está nas mãos de vocês. Seu Deus lhes possibilitou fazer tudo. Basta vocês terem a mínima fé. A fé cristã pode fazer o mundo inteiro um de vocês. Vocês entendem? A fé que vocês têm, ou que vocês possam ter, ainda que pequena, mínima, do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer com que vocês transformem o mundo inteiro em cristão. Onde está a fé de vocês, cristãos? Será que a fé de vocês ainda é menor que um grão de mostarda? Portanto, cristão, testemunho de Jeová, adventista, batista, assembleísta, universalista, o que seja, o mundo está assim por culpa de vocês. Vocês são a razão de todos os males do mundo. São vocês que não têm fé suficiente para fazer o impossível. A fé é capaz de arrancar montanhas de lugares. Lembre-se disso, cristão. Quando encurralamos os crentes ou cristãos sobre essa falácia sem tamanho de Jesus, eles dizem que Jesus não queria dizer isso. Ele apenas usou uma figura de linguagem, uma parábola, afirmam eles. Na verdade, Jesus queria dizer que quaisquer problemas que a pessoa tivesse poderia ser removido de seus caminhos com o uso da fé, dizem eles. A montanha representa grandes problemas na vida de alguém. Veja que a argumentação é até bonitinha e mesmo convincente, quando não se atenta para o que está escrito. Entretanto, cristãos, vocês estão completamente enganados ou estão querendo enganar pessoas. Jesus queria sim dizer exatamente aquilo que disse. Sabe por quê? Porque basta olharmos na sentença final em que menciona que nada será impossível de fazer. Ora, se pela fé tudo é possível e não impossível, logo até uma montanha seria possível ser movida do lugar pela fé. O texto diz que nada é impossível, nada, não cabe você delimitar ou fixar limites. A passagem é clara, é nada. A ideia não cabe aí restrições, entendeu? Ela é super abrangente, envolve tudo. Se você tiver fé, tudo lhe será possível de fazer. O que se falar em torno dessa besteira bíblica de Jesus será mais besteiras. Só isso. Ainda nesse episódio ridículo do poder da fé, devemos notar que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio inexistente. Não por causa da inexistência de fé deles, já que nem do tamanho do grão de mostarda sua fé era, mas porque aquele demônio, o pseudo-demônio, né, que não existia demônio nenhum, já por aí, esse texto já mostra que esse Jesus é uma farsa, esse Deus é uma farsa, porque tentar expulsar o demônio de um doente, já vemos que tudo isso é uma balela. Pois bem, mas por que aquele demônio, para ser me impedir, já que nem do tamanho do grão de mostarda sua fé era, mas porque aquele demônio, para ser expulso, dependia de muita oração e muito jejum, disse Jesus. Então não era só por causa da fé, já que ele falou que os discípulos eram de pouca fé. Aí depois ele vem, chega para os discípulos e diz que precisava
De oração e jejum para expulsar o demônio. Bom, mas você não falou isso para os discípulos, como é que os discípulos iam saber disso? E isso estava informando aos discípulos naquela ocasião. Jesus estava informando os discípulos naquela ocasião, porque os discípulos sabiam. Esses dois elementos eram novos e desconhecidos aos discípulos. Quais elementos? A oração e muito jejum. Jesus disse que era preciso fazer isso para expulsar aquele demônio. Mas o mentiroso foi lá e criticou os discípulos, que disse que eles faltavam fé. Aí depois, quando o discípulo questiona, ele vem e acrescenta que precisava de oração e muito jejum. Entretanto, esse incompetente mestre os acusa de ser homens perversos e sem fé, quando na verdade ele é que é um péssimo mestre. Além do falso Messias, esse ignorante é um mentiroso descarado. Agora se pergunte, o que tem que ver jejum, ou seja, barriga vazia, com expulsar demônios? Demônio, por acaso, tem medo de gente que está com fome, é? A fome aumenta o poder da fé, é? Os hebreus no deserto passavam uma fome miserável e nada fizeram com a fé deles. A fé não servia para encher suas barrigas. A fome aproxima ainda mais os crentes, os cristãos de Deus, é? Nesse ponto, vou ter que concordar com as maluquices de Jesus, pois quem realmente passa muita fome fica cada vez mais perto de ir para o céu e se juntar com Jesus. Talvez seja essa a explicação porque ele foi logo para lá. Jesus era um miserável, vivia do pouco que outros lhe ofereciam. Ele era um pescador de tão péssimo que era, precisava fingir que fazia milagres, multiplicava peixes e pães. E ainda devemos notar que esse impostor, além de expulsar o demônio, o teria ameaçado ou censurado. Ele não só usou sua fé. Diz aí que primeiro disse que é preciso ter fé. Aí depois veio com a enrolação e disse que é aquele tipo de casta, tal, é preciso fazer orações e jejuns. Mas antes o texto diz que ele ameaçou o demônio. Então são várias coisas para expulsar um demônio daquele tipo. Tem de ameaçar o demônio, tem de fazer muito jejum, tem de orar muito e de ter pelo menos uma fezinha do tamanho do grão de mostarda. Pense num Messias caloteiro sem vergonha. É igualzinho ao caloteiro do pai, Javé, que prometia e nunca cumpria. Este dizia que fazia isso e aquilo, mas nunca fez porcaria nenhuma. Os próprios hebreus mostram que ele nunca fez nada. Em diversas passagens, os hebreus pedem que ele faça em seu tempo presente aquilo que seus antepassados disseram que viram ele fazendo no tempo passado. E os hebreus viram? Não, não viram nada. Só quem viram foi as pessoas do passado. Mas quem foi? Mas e aí? As pessoas do passado disseram que viram ele fazendo isso. Mas tinha alguém vivo para dizer essa história, se essa história é verdadeira? É a mesma coisa de hoje, né? As pessoas acreditam num livro escrito há milhares de anos atrás, em que está escrito que um tal Deus lá do deserto fez isso, fez aquilo. É por isso que igrejas só têm pastores caloteiros. Primeiro disse que era para expulsar os demônios, disse que para expulsar os demônios precisavam de fé. Só isso, já que com ela tudo era possível. Depois disse que antes precisam de muita oração e muito jejum. Porém, antes de tudo isso, precisavam fazer ameaças ao demônio. Agora, que tipo de ameaça um demônio teria medo? De mandar ele para o inferno? De o fuzilar? Cara, que demônio tem medo de morrer? Normalmente que tem medo de morrer são pessoas, né? Humanas, né? Será que um deus, um demônio, será que ele tem medo de morrer? De ser morto? Será que eles conseguem sentir dor para ter medo de morrer? Já pensaram nisso?
Não é meio estranho não, um demônio ser ameaçado. Se fome ou barriga vazia servisse para alguma coisa, muitos africanos seriam riquíssimos. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike. Divulgue o canal, compartilhe, comente. E até a próxima.